Eu sou grato a Deus, irmão, por esta oportunidade que foi me dada. Deus é bom, porque Ele lembra dos seus. Louvado seja Deus. Abra vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 16. De 1 Coríntios. Deus nos fala assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Amém? Podeis sentar e ficar à vontade. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade também pela irmã por ter me franqueado, ter me dado a oportunidade para trazer a mensagem do Senhor. A irmã Lúcia, desculpe, fugiu. A irmã Lúcia Neves, ela que foi o canal de Deus para que eu pudesse estar aqui hoje. E agradeço muito a Deus. Agradeço por todos que aqui estão. Agradeço pela presença de Deus entre nós. Agradeço a Deus pelo Espírito Santo que nos inspira e nos conduzirá ao céu no grande dia do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje é um culto de missão. Missão imposta por Deus. Está no coração de Deus, é a vontade de Deus em nossas vidas, exercer aquilo que nos foi incumbido. Missão é propagar o Evangelho através da igreja. Quando diz a igreja, não diz só o corpo eclesiástico, se refere a todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, missão, ela foi dada por Deus e através de Cristo Jesus passada para nós, porque Jesus Cristo falou tudo aquilo que ele ouviu de Deus. E se nós formos observar, Deus implantou essa missão no seu coração desde muitos antes de que Cristo viesse à terra. Deus já tinha comissionado alguns para pregar a sua palavra. Se nós formos observar, Noé, que foi o primeiro patriarca, ele também foi um mensageiro de Deus naquela época. Então missão, irmãos, é propagar, é anunciar, é levar boas novas de salvação aos corações, aos que estão lá fora, aos que estão desviados, aos que estão presos em trevas. Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra, porque ele recebeu de Deus uma instrução, porque Deus viu no homem a necessidade de voltar a ele. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava adentrando na cidade de Cafarnaum, se eu não estiver bem me recordando, quando ele viu aquele cego, melhor dizendo, em Jericó, quando ele viu aquele cego,
Foi a primeira missão de Cristo. Foi dar vista, visão, porque o cego estava cego e estava no caminho perdido, desorientado, a ponto de dizer: quem passa por aqui? Quem está passando próximo de mim? Os discípulos e aqueles que o seguiam a Cristo, que orientou e disse: quem passa aqui é Jesus, o Filho de Deus. E quando ele ouviu essa mensagem, ele percebeu: se ele é Filho de Deus, ele tem poder. E se ele tem poder, ele pode me curar. E quando ele, convicto desta palavra que foi lhe imposta, ele creu. E quando ele creu na palavra, ele aceitou e clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Não só uma vez nem duas, mas ele clamou. E quando as pessoas dizem: ei, tu está, aquieta-te, não perturbe o mestre, ainda mais ele gritava mais alto. Porque quem, irmãos, precisa da palavra, ele vai atrás, mesmo que seja impedido. Quando a palavra tem o poder da salvação, como Cristo tinha, ele gritou mais alto: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Missão, irmãos, é anunciar o Evangelho. Quando Jesus Cristo ouviu um cego clamando pelo seu nome, ele voltou-se e disse: agora, traga até mim. E o cego foi trazido até Jesus. E quando o cego se aproximou de Jesus, ele perguntou: que queres que eu te faça? Jesus, que eu vejo, porque a tua palavra é luz para os meus caminhos, e eu estou cego, Jesus, e eu preciso da sua luz em minha vida, porque a tua luz sobressai a luz do dia. Então Jesus disse: esteja visão, veja, pega a tua cama, a tua capa e vai para a tua casa. E ele, crendo, ele pegou a capa, porque já estava vendo, e seguiu. Ele não foi e voltou para casa, ele seguiu a Jesus, porque a missão de Jesus Cristo era propagar o Evangelho, era anunciar o reino de Deus, era falar de Deus ao homem. E ele tinha recebido de Cristo Jesus a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, irmãos, assim como o cego de Jericó, ele recebeu também a palavra de Deus. Nós sabemos da história de Paulo, não vou me aprofundar nela, porque nós sabemos a história de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja de Cristo. Paulo matava, Paulo prendia, Paulo chicoteava, Paulo judiava dos crentes que pegavam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele ia por carta do rei, de cidade em cidade, de viela em viela, de becos e atalhos, procurando alguém que propagasse o reino de Deus, que anunciasse a mensagem salvífica para prendê-lo. E ele era cruel. A história diz que Paulo era cruel em suas ações, porque ele detestava quem falava de Cristo, porque assim ele foi ensinado. Louvado seja Deus. Mas ele também recebeu de Cristo a palavra. Quando ele ia a Damasco, ele teve um encontro com Cristo. A Bíblia diz que não é, aleluias, louvado
Louvado seja o Senhor. Não é nós que escolhemos a Cristo, mas é Cristo que nos escolhe. E Jesus Cristo escolheu a Paulo. E teve uma visita com Paulo, teve um encontro com Paulo no caminho a Damasco. E este encontro foi tão esplendoroso que Paulo ficou cego. Caiu do cavalo, ficou cego. E Paulo disse: Senhor, depois da mensagem que Cristo deu a ele, que nós sabemos qual foi, Paulo disse: Senhor, o que é que eu faço agora? Paulo foi direcionado à cidade de Damasco e lá se encontrou com Barnabé. E nós sabemos a história. Louvado seja Deus. A partir daquele dia, Paulo sentiu de Deus a incumbência de continuar o ministério a qual Cristo designou os seus discípulos e se tornando mensageiro de Deus através de Cristo Jesus nas cidades de Damasco, Jerusalém, Judeia, Corinto, Éfeso e tantas outras cidades que Deus o designou, porque ele recebeu do Senhor a palavra. Missão, irmão, quando nós fomos chamados por Cristo, primeira vez, chamado das trevas para a luz, Deus nos deu a água da vida, a palavra. Deus nos deu salvação. Somos salvos através de Cristo Jesus. Deus nos deu, aleluias, a vida eterna. A vida eterna. A Bíblia nos diz que nós somos salvos da ira futura. Se nós nesta terra permanecermos fiéis a Cristo Jesus, como diz a sua palavra, nós seremos salvos. Nós receberemos de Cristo Jesus a coroa da vida. Louvado seja Deus. Paulo, quando ele recebeu esta palavra, irmãos, ele foi porque ele sentiu de Deus a incumbência, a necessidade. Porque assim como ele sentiu a presença de Jesus na sua vida, recebeu o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo lhe encheu da palavra. Então aquela palavra ele não queria que ficasse só nele, mas que ele transmitisse, mas que ele levasse a palavra de Deus. E assim ele fez. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz aqui no versículo 16: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar. Nós não pregamos o Evangelho para nós nos orgulharmos, porque eu sou doutor, eu sou teólogo, eu conheço a palavra, eu vivo a palavra, beleza? Deus me abençoe. Mas ela é o quê? Mas ela é a mim imposta. Quando nós recebemos a palavra de Deus em nossas vidas, e o Senhor Jesus Cristo nos chama para ser assim, mensageiro dele, é-me imposto a necessidade de pregar. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Quem recebeu a palavra do Senhor em sua vida? Quem teve um encontro com Cristo Jesus em sua vida? Quem sentiu o Espírito Santo pairar na sua vida através da palavra? Então nós somos incumbidos. É obrigatório levarmos a palavra.
aceitou. Eu apenas reconciliei com Ele pelo poder da palavra pregada. Louvado seja Deus. A palavra, Paulo diz, que está no nosso coração, está perto de mim, está na minha boca. E aí de mim, se eu não pregar ela, se eu não falar dela, se eu não falar de Deus, se eu não falar de Cristo, se eu não falar da ressurreição, se eu não falar da mensagem salvífica de Cristo Jesus, ai de mim. Porque nós seremos cobrados, irmãos. Nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. E Paulo sentiu este peso quando recebeu a mensagem. Quando ele recebeu a mensagem de Cristo: olha, tu foi perseguidor da minha igreja, Paulo. Tu maltratou o meu povo, Paulo. E aí aqueles que tocaram num dos meus pequeninos. Mas Deus é tão misericordioso que poupou a vida de Paulo, porque ele creu na palavra de Deus. E por ele crer na palavra do Senhor, ele aceitou, reconciliou com Cristo. Aí Jesus diz assim: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Nós estamos aqui, irmãos, eu e você estamos aqui, é porque alguém cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, pregou, falou, disse: Jesus te ama. Disse: o Senhor tem o poder de salvar-te. Disse: o caminho, a verdade é Cristo Jesus. Eu e você cremos na palavra. Louvado seja Deus. Agora, ide pregar o meu evangelho a todos. A todos. Quem crê e for batizado serão salvos. Quem crê na palavra do Senhor serão salvos. Louvado seja Deus. Missão, irmão, é algo importante para o crescimento da igreja. Missão é algo importante para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Missão foi dada por Deus a cada um de nós. É por isso que Paulo fala, irmãos, ai de mim, porque ela foi transmitida no meu coração, ela foi arraigada, eu senti, eu ouvi a palavra. E ai de mim se eu não falar daquilo que eu estou cheio. Louvado seja Deus. E nós temos que buscar todos os dias sermos cheios da palavra. Nós temos que falar aos vizinhos, nós temos que falar aos amigos, aos colegas, falar que Jesus salva, falar que Jesus batiza, falar que Jesus, aleluias, leva o homem ao céu. João capítulo 3, versículo 17 nos diz: quem crê nas minhas palavras serão salvos. Louvado seja Deus. Quem crê na palavra de Jesus será salvo. Paulo pregava aos Coríntios. Nós lemos a palavra de Deus. Muitos não criam na palavra de Paulo. Paulo pregava aos Efésios, aos Éfesos. Muitos deles não criam na palavra, mas aqueles que criam reconciliavam com Cristo, e a igreja crescia e o ministério continuava naquele lugar. Louvado seja Deus. E Cristo Jesus era glorificado. Irmãos, se nós formos observar,
nós formos observar, irmãos, não precisa eu ser doutor, não precisa eu ter estudo, precisa eu ter fé, coragem e atitude. Se nós formos observar alguns dos discípulos de Jesus Cristo, ele não tinha um estudo secular completo. Alguns eram pescadores, poucos, Lucas e Mateus, que era mais avantajado em termos de estudo, mas os outros, todos eles eram analfabetos. Mas Pedro foi usado de uma forma grandemente pelo Espírito Santo, e segundo a palavra que ele pregou, mais de 3.000 pessoas se reconciliaram com Cristo. Então não precisa, irmãos, esperar terminar os estudos. A Bíblia, o Senhor Jesus diz: olha, a tempo e fora de tempo, leve a minha palavra, pregue o meu evangelho, seja de noite, seja de dia, mas pregue. E ele diz assim: olha, a noite vem, o tempo é agora, vai e leva a minha palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Coragem temos, não temos, irmãos? Fé temos, não temos, irmãos? Atitude temos, não temos, irmãos? Então, explore aquilo que teu Deus tem lhe dado. Poder. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a vida dele. Louvado seja Deus. E agradeço a oportunidade em nome de Cristo Jesus. Aleluia, amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os missionários do Senhor aí? Só um pouquinho. Glória a Deus. Misericórdia. Adeus, missionário da última hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus conta comigo e conta com você nesta obra, amém? Nesses últimos tempos da igreja, Deus conta comigo e com você, para nós nos levantarmos e fazermos a obra do Senhor, deixarmos o nosso comodismo, nosso cansaço e colocar a mão na obra, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero passar para o nosso pastor. Eu quero dar um aviso aos irmãos que depois que terminar, eu falei assim meio paulista, depois que terminar o culto, os irmãos, por favor, permaneçam em seus lugares, porque a irmã Islaiana vai dar uma palavra para os irmãos, amém? Logo após terminar, os irmãos permaneçam na igreja, que a irmã Islaiana vai dar uma palavra para os irmãos, amém, queridos? E eu agradeço a Deus a essa oportunidade. Eu passo, retorno para o nosso pastor José de Abreu, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Continuamos, irmãos, na paz do Senhor. É só avisar que terça-feira é tudo ensino, segunda-feira ensaio, né? Segunda-feira ensaio geral, quarta-feira também, quarta-feira ensaio, sexta-feira ensaio novo e quinta-feira, irmão, vai ter pamonha, né? Quinta-feira, não certo? Você já faça a sua reserva, né? Quinta-feira, essas pamonhadas em prol do Congresso Unificado. Ajude, compre, e ajude a divulgar, ajude a vender, irmão, por favor.